Outra coisa, aproveitando uma mensagem aqui do Pedro Akira. Meu Internacional foi roubado. 2005 e 2020 nos tiraram o título. Outros times foram roubados, mas não em erros capitais que decidiram o campeão. E aí, Pedro, me perdoe, até a gente vai ter uma discussão muito salutar. Eu acho que o erro de arbitragem mascara muito a incompetência em alguns momentos da equipe. O Internacional, para mim, pode vir a ser campeão ainda, mas se perder o título, perde porque perdeu pro Sport em casa. Se tivesse vencido o Sport, era líder do mesmo jeito e enfrentaria um time horrível do Corinthians no meio de semana para ser campeão brasileiro. Perde também o título por jogar contra o Inter do Sampaoli, o Atlético do Sampaoli, aquele time tão remendado, contentíssimo com 0-0. Né? Lógico, tem um erro que a gente pode discutir, mas tem muitos erros da equipe do Internacional também. Porto, o que você acha do que? Eu tô falando besteira? Não tá, não. Acho que o Inter realmente, depois daquela arrancada espetacular do Internacional, né? Foram 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, um número inédito. Nunca um time conseguiu ganhar tantos jogos seguidos num Campeonato Brasileiro quanto o Internacional do Abelão em 2020 e agora nesse começo de 2021. Depois daquela arrancada, já são 12 pontos disputados pelo Inter e 4 conquistados no Campeonato Brasileiro, né? Então o Colorado ele perdeu fôlego mesmo nessa reta final. Não dá para reclamar que perdeu por conta da expulsão do Rodinei, né? Acho que não consigo também enxergar que a expulsão do Rodinei tirou o título do Internacional. Como você falou, teve esses tropeços aí. Gente, eu discordo completamente. Na sequência do campeonato. O Inter também foi beneficiado em outros jogos da competição, teve pênalti a favor aí, marcado pelo VAR. Sobre o VAR, eu acho que realmente a questão principal assim, que causa tanta dor de cabeça no torcedor, em quem analisa, é a falta de critério, né? Não entender exatamente por que um lance é marcado uma coisa, outro lance é outra, a falta de transparência. A gente falou isso com o Juca Kfouri também semana passada, né? A CBF não tem transparência nenhuma com o VAR, né? A gente não tem os áudios divulgados, isso tinha que ser normal, assim, toda a rodada os árbitros explicam por que a decisão foi tomada, mostram ali qual foi a regra que eles aplicaram naquele lance, qual foi a interpretação que eles aplicaram naquele lance. E eu, particularmente, acho que o VAR deveria ser usado para impedimento, para bola que entrou, não entrou, saiu, não saiu, e lances fora da jogada. Né? Se o jogo tá tendo um escanteio lá no meio de campo, alguém deu um soco no outro cara, aí chama o árbitro para mostrar um negócio que ele não viu. Para reinterpretar uma falta, para saber se essa falta foi mais grave do que ali na hora que o árbitro viu, para saber se aquele toque dentro da área foi mais forte do que na hora em que o árbitro viu, eu acho complicado, porque tem a questão do slow, que a gente falou, ver 200 vezes o mesmo lance, condicionado já por uma chamada da galera da cabine. Acho bem complicado o uso do VAR para reinterpretar uma jogada que o árbitro viu em campo. O Thiago vai falar aqui rapidinho, mas só para até ressaltar, né? Eu acho que o VAR devia fazer o que aconteceu com o Klaus. Falou, você viu o pisão, como é que foi, né? Ele falou, não, eu vi o pisão, foi ali. Ah, então beleza, então segue o jogo, vambora. Porque aí você viu o jogo... você viu o pisão? Não, eu achei que tinha sido empurrado aqui em cima. Não, vem cá então ver, porque teve um pisão lá embaixo, e aí tudo bem. Aí o VAR tem que intervir. O que o árbitro não viu é para ser um auxílio pro VAR, não para ele dar uma segunda chance dele rever o lance. Manda, Thiago, o que você discorda da gente? Você acha que o Rodinei, então, foi o grande culpado? Cara, não. Falar que o campeonato não... Que essa expulsão não influencia no jogo, ou na vitória, ou no título... Cara, o jogo... É a final. Foi a final. É óbvio que tem um monte de outras coisas. O Flamengo também... Cara, o Flamengo perdeu pro Fluminense sem o Odair Hellmann 2 dias depois. Sabe? Um time estraçalhado, um time zoado, que é o time do Fluminense, como a gente sabe. E perdeu... Né, de virada, no Maracanã. Ah, mas é clássico, etc. Cara, o Flamengo também perdeu pro Atlético Goianiense por 3-0, entendeu? Todos os times desse campeonato fizeram cagadas. Todos. Se a situação fosse inversa,
em relação ao Flamengo e ao Inter, a gente poderia falar a mesma coisa do Flamengo. Se fosse o São Paulo, a gente poderia falar a mesma coisa, o Atlético Mineiro também. Então, assim, não mancha o título do Flamengo. Como eu disse no começo, eu acho que é o melhor time do Brasil mesmo. Agora, é um erro de arbitragem que decide, sim. Se for, tipo, foi a final do campeonato, cara, sabe? O Rodinei sair mudou o jogo da água pro vinho. Completamente. Tipo, o jogo mudou completamente. Então, eu não vejo, não tem, para mim não tem como, e isso não quer dizer que o Flamengo não merece, mas que a arbitragem do Campeonato Brasileiro influenciou na decisão do título, influenciou. Para mim, isso aí não tem como dizer que não. Sabe? Thiago, influencia até cartão amarelo, que tira o jogador por acúmulo de cartão amarelo depois de um jogo importante. Influenciar, tudo influencia. Eu acho que a questão é o peso, não é determinante. Não é que assim, não tivesse expulsado. O único motivo para o Internacional ter perdido o Campeonato Brasileiro foi a expulsão do Rodinei. Se não tivesse expulsado o Rodinei, ele era campeão com 15 rodadas. Não. A questão é, tem muitos erros que acontecem e às vezes um erro de arbitragem esconde todo o trabalho errado que aconteceu antes. Vamos pegar até 2005. 2005 teve um dos maiores absurdos da história da arbitragem, que aí foi a expulsão do Tinga. O Tinga sofreu o pênalti, o Fábio Costa tinha que ter sido expulso, e quem acabou expulso foi o Tinga. Se o Internacional ganha na última rodada do Curitiba rebaixado em casa, o Internacional é campeão brasileiro. Mas, Rafa, eu entendo o que você está falando. Tem vários... Eu entendo o que você está falando. O que eu acho que uma coisa não exclui a outra, não precisa ser determinante. Determinante é só um gol. E mesmo que o cara faça um gol ilegal, a gente vai ter vários outros motivos para falar sobre isso. Principalmente no campeonato de pontos corridos, né? Onde você tem 200 jogos e tem N elementos que influenciam nesse título. Mas a questão pra mim é que quando é um lance... Foi um lance capital, cara. Naquele momento em que o Klaus... não tem como. O Flamengo já era melhor no jogo. Hã? O Flamengo já fazia um jogo muito melhor que o Internacional. Mas não importa. Não importa. O Internacional já jogou assim inúmeras vezes. A gente nunca vai saber o que seria se o Rodinei não tivesse saído. E o meu ponto é esse. Assim, eu não estou defendendo que ele deveria ter ficado ou que o Klaus... Agora... que é um lance capital e que definiu o jogo, mas não tenho a menor dúvida disso que definiu. Quem fica na hipótese do Si é sempre privilegiado, porque quem tá no fato que ele foi expulso já sabe qual é o resultado. E o Si, se ele não tivesse sido expulso, o Internacional ia ganhar. Eu posso falar qualquer coisa, o Internacional ganhava 5-1 do Flamengo. Não sei, porque é o campo da imaginação. Porque ele teria Vou te dar um outro exemplo do Fluminense e Santos que rolou nessa rodada agora também. Fluminense 1-0 contra o Santos, 42 minutos do segundo tempo, 40 minutos do segundo tempo, sabe? O Fluminense ia ficar em quarto lugar, provavelmente, dependendo do jogo de hoje. Dependendo do resultado do São Paulo, já estaria na fase de grupos da Libertadores direto. O cidadão juiz lá marcou uma falta completamente inexistente. Não existiu nada na falta, absolutamente nada. Ele marcou, o zagueiro, puto da vida, reclamou, ele expulsou o zagueiro. No mesmo lance, o Santos foi lá, cruzou a bola e fez o gol. Empatou, o Fluminense está em quinto, não necessariamente vai para a fase de grupo da Libertadores. Foi determinante foi só isso que fez o empate acontecer? Claro que não. O Fluminense teve chances de fazer gol, o Santos poderia ter feito em outros momentos, mas um erro da arbitragem mudou o caminho do jogo. Entendeu? Mudou o caminho do jogo. É a mesma coisa que um jogador perder um gol embaixo da trave. Muda o caminho do jogo. Se for assim, a gente tem que voltar. Eu vou até entrar aqui, ó, a mensagem do Breno de Paula, falando que se o Inter tivesse vencido com 1 a menos, a teoria ficaria só no What If, né, da Marvel. É isso aí, é a teoria do What If. Eu plantei um pé de Si em casa, não deu nada, né? Se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Não ia rolar. O Si não entra no janto. Senão eu vou pegar. Se aquele gol do Luciano contra o Atlético Mineiro no jogo da ida, no turno, lá, fosse validado, São Paulo perdeu aquele jogo. São Paulo jogava melhor, tinha feito 1-0. E depois do gol, o time desmoronou. Depois que aquele gol foi anulado, o time do São Paulo desmoronou. Se o São Paulo ganha aquele jogo, talvez ele fosse o campeão brasileiro, com rodadas de antecipação, porque ainda abriu uma boa vantagem. A gente não sabe, né? O Si tem vários...
Tem vários cis durante o Campeonato Brasileiro, principalmente com a arbitragem ruim que a gente tem. São vários e vários e vários times que conseguem na primeira rodada reclamar da arbitragem e entender que aquele lance ali, ó, mudou o campeonato inteiro. Então eu acho muito perigoso a gente determinar só que isso aqui é um reflexo real, até voltando em 2005, o pênalti no Tinga, pênalti não é gol, e se perde. É muito é muita situação que o futebol brasileiro adora. E eu acho que ajuda treinador. O Abel Braga não teve que se explicar pela forma de jogar. O Inter não tava jogando mal, não, cara. O Inter não tava jogando mal, não, Rafa. O Flamengo era melhor. Cara, mas o Inter meteu uma bola na trave no final do segundo tempo, teve chance depois de fazer o gol, voltou pro segundo tempo, não tava tão mal também. Tipo, parece que agora o Internacional tava jogando super mal e mereceu perder. Não, cara, a expulsão aconteceu e mudou o jogo, Sim, tudo bem. Sim, tô falando pra você. Mas o Internacional não precisa explicar, por exemplo, a derrota pro Sport. O Internacional não precisa explicar os 4 pontos conquistados em 12. Depois daquela sequência ótima. Concordo 100% com você em absolutamente tudo, mas uma coisa não exclui a outra. Um erro, pra mim, no jogo, ele define uma partida. Ele tirou um jogador, que ficou 10 contra 11, que na minha opinião não deveria ter sido expulso, e isso muda o jogo. Muda completamente o jogo. Agora, e aí dizer que a vitória não tem a ver com essa expulsão, claro, pra mim é leviano, é óbvio que teve. Agora, não vai tirar o mérito do Flamengo. Mas, e toda vez que a gente passa esse pano, entre aspas, pra arbitragem, do tipo, não tem, o time tem seus méritos, aí parece que a arbitragem brasileira pode cagar o tempo inteiro, igual caga o tempo todo, sabe? Tipo, isso não pode, eu acho determinante, o que o Klaus fez, e eu entendo o Klaus, gente, eu entendo a expulsão, eu acho que ela não é, o cara não tem que pegar uma geladeira por isso, eu só acho que é um erro, entre aspas, que acontece, que determina o resultado do jogo, sim. Dou o mesmo exemplo que eu falei do Fluminense lá. E, cara, o Palmeiras aconteceu a mesma coisa contra o Flamengo, tá? Foi a mesma coisa. E não é teoria da conspiração. É porque a arbitragem da gente é uma merda. É uma merda. E ela influencia no jogo mais às vezes do que os jogadores. É isso. E eu acho que o Abel tinha que se explicar, o Flamengo tinha que falar, o Abel não pode perder pro Sport no Beira-Rio. Tudo isso. Entendeu? Agora, tem que se cobrar dessa arbitragem que é uma palhaçada. O VAR é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Porque a gente nem tem jogador foda no Campeonato Brasileiro pra falar. A gente fala mais de VAR e de juiz do que a gente fala dos jogadores. É isso. Sabe? Fala, Porto. Eu acho que assim, a gente tem. Os 3 aqui concordaram, né? Que a expulsão, na nossa opinião, não deveria ter acontecido, mas que também não chega a ser um absurdo. Então, acho que isso também tem que ser levado em consideração na hora de falar que o Internacional vai perder o campeonato porque o Rodinei foi expulso. E a gente chega a essa conclusão aqui de que essa expulsão ela não chega a ser inventada, né? Pode ter sido, na nossa opinião, um erro, mas não chega a ser um absurdo. Outros lances parecidos também já terminaram em cartão vermelho no Brasileirão. E tem uma mensagem aqui do Lavinas, está falando, então, Romariz, o Eduardo Lavinas que sempre participa com a gente. O mau funcionamento do VAR no Inter e Vasco foi determinante? Momento decisivo do campeonato? Então a gente entra em tudo, ó, tá vendo? Não dá pra dizer o que eu tô usando. Mas o grande problema que nós temos no futebol brasileiro é que existe um super trunfo chamado o árbitro errou. O árbitro roubou. Então é aquela coisa. O seu time jogou esse... Fomos roubados. Ok, o trunfo, ótimo, é uma ótima desculpa, você não questiona mais nada do que foi feito lá atrás ou na frente. É um campeonato com 38 rodadas, 38, o que eu gosto muito da NFL e da NBA e dos esportes americanos, e aqui na Europa também se discute muito menos arbitragem. Eu entendo que a arbitragem no Brasil é ruim, mas a arbitragem espanhola não fica muito adiante, não fica muito distante da arbitragem brasileira. E discute-se muito menos. A gente fica muito batendo nessa tecla do erro da arbitragem, o erro, porque é muito fácil, né? Eu acho difícil a gente falar que usar só o super trunfo, tá? Vai rolar... Não tem que só usar. Agora que são muitos erros, cara. São muitos erros. É erro atrás de erro. E com o VAR deveria ser o contrário.